Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, aqui é a Thaísa. Que bom de ter aqui no nosso segundo episódio. Aproveitamos o tema do e-book Jornada do Aprendizado Criativo da coleção Explorando Saberes, que está disponível para download gratuito no site, viu? www.arandu.fan, para pensar sobre a importância da educação emocional. Olá, estrelinhas! Tudo bem? Você já percebeu como as crianças aprendem sobre o mundo brincando? E se a gente disser que a brincadeira também pode ensinar sobre se relacionar, sobre os nossos sentimentos? Nesse episódio, a gente vai explorar um pouco como o jogo e o faz de conta ajudam a gente a formar habilidades emocionais fundamentais. Então, fique conosco e descubra como perder. Exatamente. Perder em um jogo pode ensinar sobre frustração, pode ensinar sobre divisão, sobre coletividade e até sobre empatia. Então, esse episódio a gente vai explorar um pouquinho sobre como jogos e brincadeiras são mais do que só uma diversão, né? A gente consegue usar esses momentos de bem-estar e da criança estar tranquila justamente para desenvolver um lado mais emocional, né? Então, a gente vai mostrar que o aprender brincando, ele vai além do só aprender matérias, só aprender conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre como o aprender brincando mexe com o emocional e como pode ajudar a criança a se tornar uma criança mais tranquila, mais calma, mais empática e, consequentemente, mais aberta para observar o mundo em volta dela. A gente pode começar com uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu uma criança dividindo um brinquedo? Eu, particularmente, não vejo muitas crianças ao meu entorno, né? Eu moro sozinho, não, eu divido com outras pessoas que não têm filhos. Eu não tenho muitos amigos que têm filhos, mas pensando no que eu vejo ao meu entorno, não sei qual foi a última vez que eu vi uma criança dividindo um brinquedo, né? Faz muito, muito tempo, eu diria. Eu acho que a divisão do brinquedo, assim, é uma coisa complicada quando a gente para pensar, porque a gente tá falando de um serzinho que ele foi se desenvolvendo, né, ele sai da mãe dele, e aí ele vai se desenvolvendo, e aí as coisas têm muito do meu, né, quando ela é a criança, ela tem muito do minha mãe, a minha casa, o meu brinquedo, o meu isso, e demora, né, como ser humano a gente demora pra, tipo, até quando a gente tem, sei lá, se mamãe tem um filho e depois aparece um segundo filho. Até esse primeiro filho entender que a mãe agora é nossa e não é só minha, né, a gente tem essa situação um pouco dependendo da criança, né, tipo não é mais meu, e eu acho que o brinquedo entra um pouco nisso, né, o meu brinquedo, a minha coisa, e é difícil mesmo, né, o dividir para a criança nesse primeiro momento. É já ali que nasce o conceito de propriedade privada, que a gente já mete na criança do tipo, é teu. Sim, tem também o lance da responsabilidade, tu vai ter que guardar seus brinquedos. E é aquilo, não pode quebrar, ele é teu, você não pode quebrar, você não pode estragar, porque é teu. E aí ele também tem um pouco disso, né, se eu emprestar para essa outra criança, e se ela quebrar, e se ela estragar, e aí minha mãe não vai me dar outro, e aí ela vai falar que eu não cuidei dele direito, né. Então, por mais que pareça pra gente adulto, né, o ato de emprestar, o ato de dividir, é um gesto relativamente simples, né, porque a gente, conforme a gente vai crescendo, esse apego não para todo mundo, né, mas para as pessoas mais saudáveis, esse apego do "esse é meu", isso vai soltando um pouco, né, você vai, tipo, empresta uma caneta, empresta um negócio assim, não é um problema mais tão grande, mas eu acho que ajuda a gente, quanto mais a gente promove isso numa criança, ela vai entendendo com o tempo que o compartilhar tá na empatia, né, tipo: "Ah, essa criança tá aqui e eu tenho esse brinquedo, eu tenho essa boneca, ela é minha,
E eu posso não compartilhar com essa criança, mas o não compartilhar a minha boneca com essa criança quer dizer que eu vou brincar sozinha. Quer dizer que eu vou brincar, sei lá, mamãe e filhinho, e não necessariamente de casinha com mais uma outra pessoa e com mais um outro, e às vezes eu vou estar me privando da diversão. Então, quando a gente começa a estimular essa divisão, você também está estimulando a criatividade, você está estimulando, né, a criança a abrir a cabeça dela, porque o brincar sozinho, a cabeça do brincar sozinho é diferente do brincar com uma outra criança. Porque tem muito isso, eu não sei se vocês já observaram 2 crianças brincando quando elas têm, idade similar, 1 ou 2 ou mais. Se você tem mais de um alfa ali no meio, você tem mais de uma pessoa querendo ditar as regras da brincadeira, de como de pra onde a brincadeira vai a partir dali. E se você não tem pessoas que seguem junto com esses alfas, você acaba tendo briga, né, você acaba tendo: "Ai, eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja desse jeito, ah, então a gente não vai mais brigar, não vai mais brincar", e virou uma zorra total. E se você começa a ensinar pra criança que: "Cara, mas tá, faz a ideia dele agora, e depois faz a outra, e faz a outra", o tanto o dividir o brinquedo quando dividir o brincar é importante, porque é aquilo, quando a gente entra nas situações propostas por outras pessoas, né, porque quando você propõe a brincadeira, você já sabe a solução da brincadeira que você tá propondo, você já sabe que caminho que você quer levar, mas quando você ouve a proposição de outra pessoa, você precisa criar um outro caminho pra aquela brincadeira dar certo, né, então o ouvir e o mixar, né, o dar liberdade pra 2 pessoas se unirem, dá a questão da empatia em si, né, de fazer a criança ser mais empática, de dar espaço de fala para o outro, de dar direito de brincar, de etcétera, para uma outra criança, que é importante, né, na vida. Conforme ela vai crescendo, ela ter essa noção de que ela não vai estar sempre certa, não vai ser sempre a vez dela, não é sempre ela que vai decidir as regras. Então todas essas coisas, por mais que sejam bobas dentro da brincadeira, elas formam o caráter, né, que a gente fala, elas moldam o caráter para situações de futuro, né. Que entra numa segunda questão, por exemplo, a importância do se frustrar com o perder. Vou te falar que esse tema é importantíssimo, assim, a gente leva pra vida inteira, porque, assim, a gente continua perdendo e a gente continua se frustrando até o último dia, provavelmente. Então, assim, gente, é melhor já lidar com isso quando é criança, porque algumas coisas ficam, de tipo, de padrões de comportamento. Então, assim, vou dizer que eu considero muito importante. É bem isso, né, ninguém gosta de perder, tipo, mano, eu não me considero uma pessoa competitiva, mas óbvio, eu não gosto de perder, prefiro ganhar do que perder. Não acho que eu sou uma pessoa que entra nas coisas para competir. Eu até evito jogos ou coisas assim que são muito competitivos, não é muito o meu estilo. Eu gosto de coisas mais colaborativas ou coisas mais individuais, né, quebra-cabeça, jogo de lógica, ou coisas onde eu brinco com outras pessoas e não contra outras pessoas, mas é uma escolha minha. Mas mesmo assim, eu não gosto de perder. Só que o perder, ele forma caráter. Novamente, estamos voltando ali. Eu me frustrar porque não deu certo pra mim, porque eu cheguei em último, porque eu não tinha as cartas que eu precisava pra bater, porque, sei lá, qualquer motivo que me levou a perder, porque eu bati ali e caí na casa do volte ao início. Sei lá, qualquer história que a vida é assim, gente. Quando você fica um adulto, às vezes, você não vai conseguir um emprego, porque você não tem todas as cartas. Às vezes, você vai ter que voltar para o início, porque alguém vai puxar o seu tapete e quando você vê, você não tem mais nada e você vai ter que começar do zero mesmo, porque você caiu na casa errada. E se a gente não aprende desde criança que isso pode acontecer, como é que a gente lida com a frustração do adulto, né? Como é que você lida, você tem tanta gente aí hoje no mundo que ela perde, né, vamos falar sobre algumas coisas sem falar sobre certas pessoas. Mas ela perde, e aí, nossa senhora, parece uma criança de 2 anos de idade, gritando que as regras não eram justas, não estavam prestando atenção em mim, fulano quis me sabotar, que não sei o quê. Você fala: "Amigo, você perdeu, irmão, acabou", sabe, tipo assim, não foi pra você, não foi, joga de novo. Sei lá, tenta a próxima rodada, vai jogar outro jogo, às vezes esse jogo não é pra você.
Às vezes você precisa jogar outro jogo, sabe? Não sei. Mas a pessoa não, a pessoa ela fica frustrada. É o que nem o Kiko do Chaves, sabe? Que cata a bola dele e vai embora. Vou fingir que é só o Kiko do Chaves que faz isso, ok? Deixar aí no ar, quem entendedoras entenderam. Não, mas é muito. Eu lembro de uma vez, assim, eu não era tão ficcionado por brinquedos assim, mas, por exemplo, eu guardei um rancor pra toda a vida. Quando meu primo quebrou o meu, que a gente volta no primeiro assunto e no segundo assunto, que meu primo quebrou o meu boneco do Cavaleiro Zodíaco, meu preferido. Ele não quebrou nenhum dos outros, ele quebrou o meu preferido. Foi muito específico. Então, assim, eu tô sofrendo até hoje, mas, assim, Mas moldou meu caráter. Quando quebra alguma coisa que eu gosto, eu não choro. não, eu ainda choro. Mas assim, eh, não sigam o meu exemplo. Mas no sentido de o que eu deveria ter aprendido melhor quebrou, que pena. Então, assim, a gente tem outros, então a gente brinca com os outros. Um dia, se der, a gente tem outro desse. Se não, deixa pra lá. Agora eu nem lembro a cara do boneco, mas eu lembro do rancor, entende? É, mas é isso, porque é aquilo, se tivesse trabalhado a sua frustração, por exemplo, de cara, o boneco quebrou, poxa, que pena, mas olha aqui quantos outros bonecos você tem, vamos brincar com esses outros bonecos, tal, não sei o quê. Hoje, talvez você lembrasse da cara do boneco e não do rancor. Tipo, poxa, aquele bonequinho tão bonitinho, foi justo que quebrou primeiro. E teria sido só isso, o boneco que quebrou primeiro, sabe? Era o meu preferido e o quebrou primeiro. Mas não foi o que aconteceu, entendeu? Você emburrou, você ficou chateado e ninguém, tipo, solucionou o seu emburramento, sabe? Tipo, foi, beleza, mano, se frustra aí, tipo, chora, o problema é seu. E aí você ficou o resto da vida remoendo aquele bonequinho que nunca mais vai existir. Por quê? O quê? Porque você não conseguiu entender, porque ninguém chegou ali pra você naquele momento e falou: tudo bem, vai ter outros bonecos. Tá tudo bem, isso é só um boneco, tem outros bonecos pra vir por aí. Então é aquilo, aquela cara de emburrado que a gente faz quando a gente perde ou quando o nosso boneco quebra, etcétera, tem a ver com a frustração e com como a gente vai criar resiliência para as próximas frustrações que forem vindo na vida da gente, né. Querendo ou não, por mais que a gente ache que jogos e brinquedos são só jogos e brinquedos, eles não são só isso, né, você tem jogos que te ensinam a blefar, você tem jogos de blefe, você tem jogos de raciocínio lógico, você tem jogos diferentes e esses jogos eles existem por motivos. Esses jogos são competitivos por motivos. Por quê? Porque eles geram realmente essa sensação emocional, né, do que pega em você, tipo, isso é uma questão a gente tem questão de jogos, muitos quando a gente vê filmes que relevam que fazem referência a piratas, ou a cadeias, ou a coisas assim, vida e morte, né, os jogos são relacionados a: "Você vai morrer, eu vou levar sua alma", sabe assim? E querendo ou não, pra criança, quando a gente pensa do ponto de vista da criança, o perder é quase: "Meu Deus do céu, estão arrancando aqui a minha alma e a minha identidade, eu sou um grande fracassado e perdedor, olha a minha frustração aqui", né. O drama é real, o drama é forte quando a gente é criança, sabe? A gente realmente leva, assim, numa intensidade grande. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão da frustração, porque senão a gente fica maluco ainda do que a gente é. É, e é aquilo que a gente vê em vários desenhos, né, sei lá, a gente pode pensar Divertidamente, Encanto, Coco, que são todos desenhos que pegam emoções difíceis, geralmente ligado a frustrações, né, esses desenhos trabalham muito a análise e solução das frustrações, né, elas pegam essa emoção da pessoa que ficou chatos com alguma coisa, da pessoa que teve alguma coisa ali que não funcionou muito bem para ela, especialmente crianças, né, nesses exemplos que eu dei, e eles desenvolvem todos esses filmes com base do se compreender, o lidar com essa frustração, o lidar com o sentimento de incapacidade, de, inferioridade, enfim, de incompletitude ou qualquer outra coisa,
ligado a esse sentimento da criança, mas tentando mostrar ele de uma forma lúdica, né? Você tem o Divertidamente que tá trabalhando o lado de dentro do cérebro, como é que as suas emoções estão lidando com a sua frustração quando tá lá dentro. Porque é aquilo, né? O Divertidamente, a frustração tá lá, a raiva tá lá, puta, e daí tá todas as outras emoções. Não, raiva, não faz isso. Tipo, segura essa emoção, cara. Porque querendo ou não é isso, né? É o amarrar das emoções juntos que faz você lidar com a frustração. A frustração é como você controla, né, a sua reação é como você controla aquele conjuntinho de divertidamente do seu cérebro. Sim, sim, e também de sentir, porque tem a anulação de sentir, e a gente vai ver isso, por exemplo, no Divertidamente, que a Riley, em um certo ponto, nega os sentimentos, né, essa frustração ela tem que existir, ela sim, é pra você estar triste mesmo. E aí a gente parte pra ver a realidade disso e o que a gente vai construir a partir disso. De tipo: "Ok, senti, tô triste, e agora o que que a gente faz sobre isso?". Porque senão a gente caminha pra uma coisa muito louca, porque esse sentimento vai estar ali, essa frustração vai estar ali. Eu acho que a gente tá falando bastante de frustração até agora, né, mas a gente precisa pensar nos outros sentimentos também, né, a gente tem que falar ali da raiva, a gente tem que falar da tristeza, porque não é só a frustração, né, não é só o aprender a ouvir não, o aprender ao dar errado, que você precisa estar ali disposto, pronto pra vivenciar, né. Você precisa aprender a ser triste, você precisa não ser triste, mas a ficar triste, porque isso é uma coisa que eu vejo socialmente quando a gente pensa do homem não chora, né, quando a gente vai entrando nessa linha maluca do: "Ai, o homem não chora". Cara, se você não chora, você vai ficar ali acumulando aqueles sentimentos em vez de digerir eles, em vez de processar eles. E aí acontecem coisas tipo o que aconteceu recentemente, que é, sei lá, um cara vai até Brasília e explode, ponto, né, não tem continuação essa frase. O cara vai até Brasília e explode, ponto. Porque a justificativa é: ele estava triste, ele estava frustrado, só que ao mesmo tempo você tem uma sociedade que fala: "Homem não pode chorar, homem não pode ficar triste, homem não pode isso, homem é forte, homem é macho, homem". Gente, não! Porque o quê? O que que aconteceu ali então? A justificativa, entre aspas, que estão dando ali é o quê? O cara não chorou, o cara não lidou com as emoções dele, o cara não soube lidar com as frustrações dele, não soube lidar com o que ele estava sentindo, e aí ele decidiu matar ou morrer. Literalmente, assim, tipo, a opção foi: "Ah, não tô sabendo lidar com isso, não vou chorar, prefiro explodir". Amigo, calma, tem que ter um meio do caminho entre chorar e explodir, sabe, tipo, a gente precisa conseguir chegar em algum lugar que não seja exatamente isso, mas o lidar com tudo bem você ficar triste, tudo bem se não tá tudo bem pra você, não importa se você é homem, se você é mulher, sabe, qual o seu gênero, qual o seu não é esse o ponto. O chorar tá ali por motivos, você precisa quando você fica triste, quando você fica mal, o processamento dessa infelicidade ajuda você a chegar na felicidade, ajuda você a enxergar formas de resolver situações quando você está triste, né. Eu acho que é muito importante isso, a gente pensar. Uma coisa que eu faço muito com os meus alunos, por exemplo, é atividades de faz de conta. Quando eu tenho alunos que são muito agressivos, alunos que são muito que se frustram muito fácil quando eles perdem uma brincadeira, ou que se sentem muito mal, se sentem, sei lá, eles são muito, radioativos, vamos dizer assim, emocionalmente, que a criança qualquer coisa que acontece ela já não sabe lidar muito bem com o que ela sente. Uma coisa que eu trabalho muito é, quando eu percebo que a criança tá bem, quando eu percebo que a criança tá calma, eu trabalho role playing, né, eu trabalho aquele teatrinho, onde: "Ah, a criança tá feliz agora, legal, essa é uma criança que adora dar chilique quando ela fica brava, então vamos conversar assim". Imagina que você tivesse perdido esse jogo em vez de ter ganho esse jogo, como é que você ia estar? "Ah, eu ia estar brava", "Mas por que você ia estar brava?". "Ah, por causa disso". "Mas ia fazer diferença? Eu tô brava? Eu perdi o jogo agora, eu tô brava". "Não, tal, não sei o quê". Então você quando a criança não tá naquele humor, você faz ela refletir sobre o humor que ela não tá, mas como ela tá calma e tranquila, ela consegue raciocinar. Porque se você tentar fazer ela refletir sobre a raiva dela quando ela tá com raiva, não vai funcionar. Você tem que fazer ela refletir sobre a raiva dela quando ela tá feliz. Porque isso vai ajudar você a criar aquela sensação de: "Calma, eu não preciso reagir dessa forma".
sabe? Quando ela tá brava, trabalha respiração. Quando ela tá brava, trabalha alongamento. Não foca no ela está brava. Foca no vamos respirar. Vamos esticar os braços, vamos colocar a mão no chão, vamos fazer aqui uma atividade para quê? Pra liberar aquelas endorfinas, liberar aquela tensão que o corpo tá, para o corpo começar a voltar a acalmar. Porque se eu tentar falar pra ela: "Não adianta você ficar triste", putz, só vai piorar. Só vai piorar a situação. Então, quando você começa a trabalhar esse faz de conta com ela começa a saber lidar com isso. É a mesma coisa, tipo, finge que você é um super-herói que tem um poder X. Seu poder de super-herói é que você não fica bravo nunca. Aí você começa a colocar um monte de situação que você sabe que a criança vai ficar brava e fala: "Não, não, você é um super-herói, você não pode ficar bravo nunca". E aí, o que tá acontecendo ali no cérebro da criança? Ela tá pensando todas as possibilidades de não entrar numa briga. Então, quando a briga acontecer, ela vai falar: "E se eu fosse um super-herói que não entra em brigas?". Sabe, tipo, entra nessa coisa. É a mesma coisa quando você brinca de: "Vamos fingir que você é um chefe de cozinha". E aí você dá a liberdade da criança criar comida, da criança mexer nos ingredientes. E pode ser que a primeira receita fique horrível, sabe, tipo, provavelmente vai ficar, mas se você dá essa liberdade e vai mostrando pra ela: "Ó, essa receita ficou ruim, você colocou isso daqui é açúcar, você tinha que ter colocado sal". Na próxima vez, a criança vai prestar atenção se ela tá colocando sal ou se ela tá colocando açúcar, e talvez aquele erro não vai acontecer. Então você, através dessa brincadeira, através desse faz de conta e essa liberdade de deixar a criança fingir que ela é um outro ser que não é ela mesma, ela começa a adquirir capacidades e ela começa a adquirir movimentos, né, habilidades que ela, como criança, talvez não tivesse disposta a aprender. Mas ela, como super-herói, ela como o chefe culinário, ela como o médico do hospital, ela tá disposta a aprender sobre as partes do corpo. Então, a gente tem que saber ali a pensar isso um pouquinho para isso, porque o brincar de médico, por mais que isso tenha um teor sexualizado que a gente não tá entrando nesse momento, a gente tá falando da inocência do brincar de médico, ele é sobre o cuidar. Né, ele é sobre se preocupar que o outro está bem. Como é que eu vou fazer este outro ficar bem? "Ah, ele tá machucado, então eu vou colocar um band-aid. Ah, ele tá doente, então eu vou dar um remédio". Você tá criando para aquela criança a referência de como ela vai melhorar quando ela estiver doente, né. Uma criança que gosta de brincar de médico, por exemplo, você vai ter menos problema para dar um remédio para ela, por mais que o remédio seja ruim, ela entende que o remédio faz parte do processo de melhorar, porque você brincou disso com ela, né. É a mesma ideia do brincar de escola, brincar de banco, brincar de casinha, brincar de restaurante. Você vai aprendendo coisas como escutar o outro, servir o outro, prestar atenção no que o outro quer, né. Então você tá trabalhando ali, por mais que você ache que a criança tá fazendo uma coisa, ela tá fazendo um monte de coisa. Ela tá aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Sim. É legal também quando a gente pensa nisso aplicado no coletivo. Por exemplo, brincadeiras de roleplay, quando você tem que é quase um RPG, que você tem que, criar a história, criar o personagem com os colegas, e é um caos, porque obviamente todo mundo tem uma ideia muito específica, e aí você tem que mudar a lógica, porque se o meu personagem vai fazer isso, porque eu quero fazer isso, porque esse é o resultado que eu quero. Mas aí o coleguinha já botou um outro elemento, que aí já mudou todo o jogo, e aí você tem que mudar, e aí o coleguinha tem que mudar, o outro colega tem que mudar, e aí vira uma coisa muito louca, e o resultado, pra mim é sempre incrível, porque chega uma hora que é uma quimera. E é isso, sabe, a solução de problema, esse problem solving, né, que você vai tá, 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 tá. Se você coloca uma criança que tá acostumado a ser bombardeada de estímulos coletivos, né, tipo, uma criança que se dá bem com outras crianças, que tá pronta ali, ela acaba criando pra vida dela uma facilidade muito maior de adaptação e muito maior de resolução de problema do mundo real, né, porque agora a gente tá falando da criança, mas essa pessoa, quando adulta, se ela for trabalhar, sei lá, num comércio da vida e chegar um cliente chato, que toda hora fica mudando de opinião, fica mudando das coisas,
querendo ou não, aquela vivência do brincar e do rápido adaptar e do continuar sendo amigo da pessoa, por mais que aquele cliente seja chato, etc, etc, naquele momento você está preparado, né? Você foi treinado naquele momento, por mais que não tenha sido diretamente. Você, durante o seu momento de aprender a se frustrar, de aprender a aceitar o que as outras pessoas queriam, de a controlar as suas emoções, você já sabe lidar com essa pessoa depois que você é adulto, Sim. né. Tudo isso pra no fim chegar e a gente poder ter um pouco de estabilidade em um trabalho de faculdade, um trabalho em grupo de faculdade. É Sem isso. matar ninguém. Porque sem matar ninguém. É tudo isso, todo esse episódio é feito pra isso. A gente, na realidade, tá identificando o problema dos trabalhos em grupo em faculdade que nunca deu certo. Nunca dão certo, exatamente. Trabalho em grupo de faculdade é uma coisa muito doida, que tem tudo pra dar certo, mas por algum motivo dá muito errado com uma certa frequência e vira aquele grande Frankenstein, porque tá todo mundo muito doido de coisa pra fazer e em vez das pessoas realmente falarem: "Não, tá bom, vai, vamos perder 1 hora aqui, sentar todo mundo junto, conversar sobre isso", não, fala assim: "Faz você o capítulo 1, faz você o capítulo 2, faz você o capítulo 3", e aí pega uma pessoa no final que tem que montar aquele Frankenstein todo e vira um caos. Mas eu acho que a gente tá devagando um pouco. Eu acho que a questão toda, da brincadeira e das relações sociais, elas são realmente o que a gente tá falando. Elas fazem parte da nossa convivência como vida adulta, né. Tudo que a gente brinca, tudo que a gente tem como criança, são preparativos pra vida real, né. Você tem ali o que que é um brinquedo de criança, né, é uma vassoura, é uma cozinha, é uma casinha, é uma boneca, é alguma coisa que tá ensinando, né. A criança que brinca de boneca tá aprendendo a cuidar de outras pessoas, a preparar uma área, confortável e segura para outras crianças. Uma pessoa que gosta muito de fazer quebra-cabeça, tá trabalhando questões lógicas. Uma criança que gosta de jogar jogos de ganhar e perder, vai estar trabalhando a competitividade. Então você tem que levar em conta que as brincadeiras e o playground ou qualquer parquinho ou qualquer área de brincar, é uma pequena experiência social para essa criança, né. Toda brincadeira e todo jogo é uma experiência social. E dentro dessa brincadeira e jogo, ela vai ter os conflitos e as reconciliações que vão ser necessárias para esse jogo funcionar e que, como consequência, vão afetar como essa vida, como essa pessoa enxerga essa conciliação de problemas e essa lidar com conflitos dentro da própria vida dela, né, porque o faz de conta é aquilo, é aquela ideia hipotética, é onde a gente entra de novo na questão da empatia. Se coloque no lugar do outro, mas lembre-se que você não é o outro. Então, quando você faz essa brincadeira de role play, né, de se colocar no lugar de outra pessoa, é aquilo, o ator que tá fazendo um personagem, não é só o ator fazendo aquele personagem, ele está tentando passar pra você a vivência não daquele ator, mas daquele personagem. O bom ator vai fazer você esquecer a vivência dele e passar pra você só a vivência daquele personagem que ele tá vivendo naquele momento, né. Então o role play ele ajuda justamente a isso, né, o teatrinho ajuda a isso, onde a criança meio que desliga o foco realidade e entra no mundo hipotético sem perceber que o hipotético e a realidade estão lado a lado, no final das contas, na hora da resolução do problema. Então eu acho que a gente pode finalizar esse episódio aqui com um convite para vocês prestarem um pouco de atenção quando vocês verem crianças brincando por aí. Fica observando como que elas resolvem os pequenos conflitos entre elas, se elas precisam de mediação de adulto, porque normalmente isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nem sempre a criança precisa da mediação do adulto. A gente sente que o adulto precisa se intrometer bastante, mas crianças bem resolvidas emocionalmente, né, crianças que trabalham esse lado da frustração e do emocional, com o tempo elas conseguem resolver os conflitos sem precisar de mediação, porque elas começam a entender os sentimentos dela,
elas se tornam mais empáticas e elas se sentem na obrigação de ensinar as outras crianças que estão se descontrolando com os sentimentos que nem elas faziam. Porque a empatia da criança é tão mais forte que a do adulto, que eu acho que ela enxerga, tipo assim, meu amiguinho tá tendo o mesmo problema que eu ficava muito bravo e vermelho e queria gritar e bater com todo mundo. E aí você vê crianças às vezes falando uma para as outras: "Não, quando é assim, não pode ficar bravo. A gente tem que ir até o" tem um aluno meu falou para o outro: "A gente tem que ir até o travesseiro, dar um suquinho", e aí faz mas foi a forma que ele aprendeu a lidar com aquela raiva dele, que ele tinha vontade de bater alguma coisa. E a mãe dele falava: "Quando você estiver muito bravo que você quer bater em alguma coisa, vai até um travesseiro e dá um soquinho no travesseiro e depois dá uma respiradona". E era como ele fazia, tipo, eu percebia quando ele começava a ficar nervoso, que ele não conseguia fazer um exercício, ele começava a fechar o braço, eu falava assim: "Vai lá dar um soquinho". Daí ele levantava, dava um soquinho no travesseiro, e aí a gente fazia exercício de alongamento e de respiração, ele falava: "Tá bom, agora vamos tentar voltar a fazer o exercício". Mas por quê? Porque era a forma que ele aprendeu. Como é que eu vou controlar essa raiva toda que eu tô sentindo sem bater em alguém, sem começar a ter um chilique? Eu vou lá e dou um soquinho no travesseiro, e aí eu respiro, porque me ajuda a acalmar. Então você tentar olhar para as crianças dessa forma, tentar ver se as crianças conseguem criar essas tipo, dar essas ferramentas para as crianças conseguirem criar essas válvulas de escape, para elas não só lidarem com o se e mais importante do que aprender a lidar com o sentimento nesse momento, eu acho que é aprender a reconhecer o sentimento. Né, porque frustração, nem adulto direito sabe lidar 100% com a frustração, né. A gente mesmo como adulto, se a gente tá frustrado, a gente fica frustrado mesmo, e fica chateado, e às vezes a gente perde o controle. Então não é como se, ai, super fácil lidar com a frustração, não é super fácil, mas o treinar identificar como você se sente e como você reage ao se sentir dessa forma, ajuda você a evitar reagir, né, tipo, de uma forma agressiva, de uma forma violenta, e é justamente prestar atenção em como a criança faz isso, né, em como a criança compartilha, em como a criança lida com o coletivo. A nossa preocupação não é somente resolver os problemas da criança, mas sim criar ferramentas para que as crianças resolvam seus próprios problemas. Eu acho que é bastante sobre isso. É isso aí, eu concordo com você, a gente tem que deixar a brincadeira acontecer, sentir as emoções e, aprender a lidar com isso aí, e faz parte do processo virar uma pessoa melhor. Essa ideia da gente conseguir usar esses momentos de diversão mesmo, pra gente focar no aprendizado, porque é o que a gente tá falando desde o começo, né, o brincar não é só o brincar, é o que a Arandu defende. Brincar, se divertir, viver, experienciar, é tudo parte do aprender. Tudo isso, tudo que a gente faz na nossa vida, né, de forma social, tá sendo impregnado no aprender e no desenvolver do ser humano. Então é muito importante a gente aproveitar todos os momentos como ferramentas, né. Então usar a ferramenta do brincar e do divertir para o explicar é uma das formas que a Arandu vê como um facilitador. Né, como uma ferramenta que não só vai transformar o aprendizado de uma forma mais simples, né, fazer o aprendizado ser divertido de uma forma simples, mas também trabalhar de uma forma orgânica, porque o brincar da criança é muito orgânico. E quando a gente está falando de brincar, a gente, assim como quando a gente está falando de teatrinho, do role play, né, a gente está falando de hipotético, né. Você perdeu o jogo, mas você não perdeu na vida. Né, você perdeu o jogo, mas você ainda tem saúde, você ainda tem comida, você não perdeu de verdade, né, perder num jogo é diferente de perder o emprego, é diferente de perder uma casa, diferente de perder um carro, de ser assaltado, de apanhar na rua, né, por mais que seja a sensação, às vezes, de frustração e etc, etc, etc. Pode chegar a equivalências em algum momento, depende de quão competitivo você for, são preparos. O enfrentar, experiências hipotéticas ajuda a gente a considerar experiências reais, né, então e é o que a gente fala, isso do hipotético ajuda a gente a desenvolver a empatia também, né, porque você viver situações hipotéticas é aquilo, você se colocar no lugar de outra pessoa
não sendo você mesmo, né? Então, porque se der errado, é uma brincadeira. Não precisa dar certo. Por mais que tenha esse lado, ele é muito importante para como o raciocínio do ganhar ou perder acaba se formando. Bom, é isso aí. Tchau, galera. Obrigado por ouvir a gente. Ouve as outras coisas aí. Um beijão. Um beijo, gente. Até a próxima semana. Esse podcast é feito com muito carinho pela Área do Fã. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Lia Drummond. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino. E as músicas são do Quincas Moreira. Obrigada por ter escutado até o final. Semana que vem teremos outro super assunto pra você. Te espero lá!